Olá, boa tarde. Começa agora o programa Trabalhador em Foco. Ao vivo aqui da Rede Petrópolis de Televisão, canal 10 via Tech Cable. Hoje, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Mas afinal de contas, esse dia é por quê mesmo? É só pra gente ganhar rosa? É só pra alguém dizer que a gente é linda? Ah, é pra gente ganhar aquele monte de mensagem no WhatsApp? Não, não é pra isso. É para poder valorizar a mulher. E é por isso que hoje a gente vai ter um programa daqueles que eu saí de casa com orgulho de vir apresentar, com um monte de mulher fera, sindicalista, que ocupa seu espaço na sociedade e que você vai adorar estar com a gente para conversar. Fica comigo que a gente volta rapidinho. Estamos de volta e vamos dar início a esse bate-papo com essas minhas três queridas convidadas. Alessandra, lá da alimentação, do Sindicato da Alimentação, Carla dos Bancários e Luciana do Turismo. Então a gente tem aí o que é um pouco da cara de Petrópolis, né? Porque sem um banco a gente não vive, não tem jeito. E Petrópolis é um lugar de gastronomia e de turismo. Então a gente tem assim, três mulheres que representam talvez três grandes sindicatos representativos na nossa cidade. Sejam muito bem-vindas, meninas. Muito obrigada. Vamos começar no basicão, para quem lá de casa não sabe. Afinal de contas, quando é que surgiu o Dia Internacional da Mulher? Oi. Tá indo de boa. Tá indo de boa. O Dia Internacional da Mulher, na verdade, ele começou no final do século XIX, início do século XX, através de muitas lutas de várias mulheres que se juntaram contra os massacres que ocorriam nas fábricas, crianças trabalhando, eram 16 a 15 horas de trabalho, 6 dias, às vezes trabalhavam os domingos também. E o que culminou nesse dia, no Dia Internacional da Mulher, no dia 8 de março, né, foram principalmente 3 atos. Um que aconteceu, que foi onde aproximadamente 130 mulheres morreram queimadas numa fábrica em Nova York, certo. Que era um lugar de muita luta. As lutas começaram muito nos Estados Unidos, na Europa, e um movimento que aconteceu também na Rússia, que foi uma luta contra a fome, a miséria e as más condições de trabalho. Foi na época contra o czar e foram mais de 90 mil mulheres que foram na rua. Foi conhecida como Pão e Paz. Então, foi aí, a partir deste momento, que começou. Esse foi no dia 8 de março. Só que esse dia 8 de março ele só foi instituído muito tempo depois, e eu vou deixar nossas colegas falarem um pouco mais sobre isso. Sobre essa questão histórica. Se a gente fosse pensar, então teve que ter luta. É isso? Árdua, né? Árdua mesmo, com mortes, né? Frente à miséria, frente à desigualdade. E a luta se persiste até hoje, né, nos dias de hoje. E, como a Alessandra falou, foi instituído pelas Nações Unidas o Dia da Mulher, reconhecido mesmo em 75, né? E depois, acho que oficializado em 1977. Então, apenas 41 anos aí, frente ao mundo, que se tem oficialmente, né, assim, para o mundo inteiro saber, o Dia Internacional da Mulher. Mas a luta é lá do século XIX. Quando a gente pensa em Dia Internacional da Mulher, hoje em dia, essa data se desvirtuou do que aconteceu? Então, eu acredito que em alguns termos sim, porque hoje está bem comercial. Mas ainda assim lembra a luta. Eu acredito que ainda é uma data importante, porque ainda lembra toda essa luta. A mulher teve que lutar para ter direito ao voto, não veio de graça.
Então, muitas situações em que para o homem veio com mais facilidade, para chegar a nós termos direito, foi com muita luta. Então, essa data lembra a nossa luta e para nós continuarmos, porque não acabou. Até hoje, tem dados que nós ainda estamos em situação de desvantagem. Aqui, quando a gente pensa, né, em situação da mulher e pensa na luta pelo voto, a gente vai vendo como nós somos maioria, como nós somos as geradoras e como nós somos a minoria. É bem isso, né? É uma matemática muito estranha. Eu sempre fico me confrontando com esses números. Como é que a gente não consegue, né? E aí, como é que estão esses números no Brasil atualmente? Olha, atualmente, eu até peguei aqui que as mulheres, assim, elas continuam buscando oportunidade no mercado de trabalho. Hoje, por mais que tenha esse desenvolvimento todo, nós sofremos, sim, numa sociedade, ainda hoje, no século XXI, em 2018, numa sociedade machista e patriarcal. Então, a gente sofre as desigualdades porque hoje ainda a mulher ganha menos que os homens em muitos setores. Eu peguei aqui uns dados, olha, a disparidade em todas as esferas, mas, por exemplo, aqui, a população, nós somos 51,5% de mulheres, enquanto os homens são 48,5%. A taxa de desemprego da mulher é 11,7%, enquanto a do homem é 9,6%. Na força de trabalho, por exemplo, as mulheres ocupam os 43,8%, enquanto os homens, a maioria, 56,2%. Entre os desempregados, a mulher perde, está entre os 54,1% e os homens 45,9%. Nos cargos de direção e gerência, aí é gritante mesmo, que as mulheres só ocupam 37% dos cargos, né, de direção e gerência e os homens 63%. Então, acho que são dados que mostram como que a desigualdade de gênero, nesse sentido, no mercado de trabalho, na inserção da mulher, ainda é gritante e tem que se fazer muito para isso ainda reverter esse quadro. Reverter esse quadro é o reflexo de trabalho de todos os dias, não é isso? Sim. E trabalhar todos os dias para isso vem muito em encontro à educação. A educação que a gente tantas vezes aqui discutiu no programa Trabalhador em Foco, em que a gente começa com a escola sem partido, a gente faz a reforma do ensino médio inadvertidamente, e a gente vai vendo que todas essas questões vão deixando espaço para as pessoas, para os jovens também quererem manter essa sociedade patriarcal, porque é mais fácil. Porque a gente fala mais. Que a gente estuda mais, porque em compensação nós somos maioria na faculdade. Exatamente. As mulheres, elas estudam mais que os homens. A média, as mulheres estudam assim, vamos colocar 8 anos a mais que os homens, assim, 8 anos não, perdão, 8%, e os homens 7,6%. Então as mulheres, elas se preparam mais, elas estudam mais, só que mesmo assim, elas não têm essa inserção, como eu disse, mesmo com tanta competência, porque a sociedade, o machismo ainda não deixa. A gente pode ver também essa dificuldade para a mulher, que não tem jeito, a tripla carga horária, que é em casa, por mais que o marido ajude, a obrigação fica para a mulher de manter a casa limpa, de cuidar dos filhos, reunião no colégio, acompanhar os filhos no colégio, todas aquelas coisas. Então, é uma carga muito grande para a mulher. E as mulheres que vencem, tem que vencer isso tudo, matar vários leões por dia para conseguir estar ali, em paridade com os homens. Eu acho que você falou uma coisa muito interessante, assim, até outro dia desses eu não era mãe, né? E aí virei mãe 23 de dezembro, quando meu filho chegou, e o meu pacotão tem 13 anos. E lá em casa nós somos todos muito parceiros, né? A casa é uma responsabilidade nossa. Mas tem uma questão muito interessante que eu estou percebendo com a minha pouquinho tempo de maternidade, né? Que é a gestão racional da casa. Então, assim, o meu filho, o João Pedro, ele guarda a louça e coloca o lixo para fora. Mas se eu não falar, João tem que guardar a louça, João tem que botar o lixo para fora, João arruma a sua cama, ele não consegue gerir essa necessidade. O meu marido é super ativo na casa, ele faz a comida, ele lava a louça quando é necessário, todas essas questões eu não tenho problema nenhum.
eu não jamais poderia dizer que Maurício me ajuda. Maurício é parceiro, mas ele não consegue entender que está na hora. Então, assim, Maurício tem que fazer o almoço. Você tirou, né? Como ele cuida mais da comida, você tirou o que para descongelar? O feijão, não sei o quê. Então, tem uma outra demanda da jornada tripla, que é por mais que você tenha uma família, porque eu sei que a minha não está nos moldes, essa divisão bem legal é bem rara. Muito e eu tô aprendendo agora que é muito rara de verdade. E mesmo assim, a gente fica com a gestão emocional, que é extremamente cansativa. E aí, por mais que o meu marido cozinhe e que o meu filho guarde a louça, se eu não falar as duas demandas, elas não acontecem. Então, elas viram parte da minha demanda também como mulher. Isso é um agravante quando a gente pensa na jornada dupla, tripla, quádrupla da mulher. É um agravante porque, assim, parece que a responsabilidade da divisão de tarefas é só nossa. Só nós que temos que incutir, que temos direitos iguais, né? Não o homem para poder falar assim, não, a gente tem que dividir, a gente tem que dividir também as tarefas de casa, as tarefas com os filhos, né? Hoje em dia, todos nós trabalhamos, dividimos as contas também. Sim, né? claro. Tudo isso mantém, muitas de nós somos até solteiras, mantemos a casa sozinhos, os filhos sozinhos, e isso aí é muito difícil para a mulher, porque a mulher ela tem que trabalhar, ela tem que estudar e ela tem que gerir a casa e ela tem que dar conta. Ela tem que ver se o filho estudou, ela tem que observar as companhias, tudo que acontece ao redor. E é o que você falou, a escola, ela tirando essas reformas, elas vão criando um vácuo cada vez maior. Que as pessoas de formação educacional, que as pessoas, eles não querem criar seres pensantes. Não, pelo contrário, né? Gente que pensa dá muito trabalho. Pois é, dá muito gente trabalho. Gente que pensa, questiona, olha a gente aqui. Pois é. Deixaram a gente pensar um pouquinho, olha o que aconteceu. Olha aí. E aí programa a gente de televisão tá lutando, apresentado por uma mulher, com 3 mulheres falando mal. Não tem como, falando a verdade. Falando a verdade, denunciando tudo que acontece conosco, todas as violências, né, que sofremos ao longo de nossas vidas, desde que nascemos até últimos dias, né? É verdade. Eu vou fazer um breve intervalo, a gente volta rapidinho, e aí a gente vai falar como é que nesse mundo patriarcal que a gente ainda vive, o que é uma lástima, a gente conseguiu ter mulheres à frente de sindicatos, que é muito raro, e a gente vai falar um pouquinho sobre os números de quantas mulheres aí em cada sindicato para você entender quem são essas mulheres que estão hoje aqui conversando com a gente. Fica comigo rapidinho que a gente volta. Se a nossa aposentadoria já estava em risco no governo Dilma, Temer assumiu o cargo com a promessa de acelerar a retirada de direitos e aprovar uma contra-reforma da Previdência até o final do ano. Através de reportagens e propagandas, tentam convencer a nós, trabalhadores, de que a Previdência dá prejuízo e que, por isso, a reforma seria um mal necessário. Isso tudo não passa de mentira. Mais da metade desse suposto rombo é causado pelo próprio governo, com renúncias de contribuições previdenciárias que deixaram de ser cobradas de empresas. Além disso, para chegar nesse rombo, o governo finge que todos os benefícios da Previdência deveriam ser pagos com as contribuições dos trabalhadores e das empresas. Na verdade, a Previdência faz parte do sistema de seguridade, junto com a saúde e a assistência social. Esse sistema tem um modelo de financiamento tripartite, previsto pela Constituição Federal. Além das contribuições de trabalhadores e empresários, há também impostos e receitas que deveriam ser repassadas pelo Estado. Quando a conta é feita como manda a Constituição, a Seguridade Social arrecada mais do que o necessário, com sobra. Mas a maior parte dessas receitas é historicamente desviada para outras áreas. Mecanismos como a desvinculação de receitas da União são usados para tirar dinheiro de áreas sociais e favorecer empresários e banqueiros com o pagamento da dívida pública. O governo maquia os dados para encobrir a retirada de direitos. O objetivo por trás da mentira do rombo é liberar mais recursos para o pagamento da dívida pública e ainda abrir o mercado lucrativo para os empresários da Previdência Complementar. Empresários, políticos e a mídia comercial estão juntos para tentar jogar a conta da crise nas nossas costas. Mas nós,
Trabalhadores somos a maioria da população. Estamos nas escolas, nos hospitais, nas fábricas e juntos podemos impedir qualquer tentativa de retrocesso. O caminho para barrar o desmonte da Previdência é a construção de uma grande greve geral. Ajude a espalhar essa ideia e junte-se à luta em defesa de direitos. Estamos de volta e vamos dar continuidade a esse bate-papo hoje com as minhas 3 queridas amigas de sindicatos, mulheres sindicalistas. Vamos começar de uma forma básica. Como é que é ser sindicalista de diretoria numa sociedade patriarcal em que a maior parte são homens e de cabelo branco? Porque eles já estão lá há bastante tempo. Porque está tendo uma renovação, mas ela está muito lenta, né? Os jovens estão achando que não precisam lutar. Tem um problema dos jovens não quererem estar entrando nesse meio, né? Eu acho até que pelo momento político também que a gente tem vivido, enfim. Mas nós mulheres, né, que foi a sua pergunta, né? Como é estar nesse meio, é a conquista do nosso espaço dia a dia. Porque é uma coisa que você vai construindo, né? Ao longo do dia, ao longo dos meses, ao longo dos anos. Você mostra para o que você veio, né? A gente não é só um rostinho bonito, né? A gente está ali para contribuir na luta, para os atos, para as passeatas, como a Alessandra, que faz as negociações, enfim. Eu acho que a gente tem que ocupar nosso espaço, sim. Tem algumas categorias que tem menos mulheres nas diretorias que outras, que aí acho que também depende, né? Hoje no sindicato dos bancários, como é que está a situação? Hoje no sindicato, eu estou como vice-presidenta, né? Então, tem uma mulher lá em cima, né, ao lado do presidente, que é o Marcos Alvarenga, e nós temos hoje a paridade no nosso sindicato. Hoje nós somos 15 mulheres e 15 homens. Eu acho que é o único sindicato dos bancários no Brasil que tem paridade hoje. Porque é uma coisa que é difícil você galgar, né? Das mulheres também perceberem essa necessidade de vir para a luta, de estar com a gente. Em todas as áreas, né? Em todas. A gente gravou uns VTs que vão começar a ser veiculados aqui no programa Trabalhador em Foco com a Drica Madeira, que é uma ativista feminina e muito minha amiga e uma pessoa de grande conteúdo, está entrando agora no doutorado, trabalhando a questão de Lei Maria da Penha, então, assim, está super envolvida com a causa. E em um dos VTs você vai ouvir ela falando que nós somos o 105º país no ranking das mulheres na política. Então, é disso que a gente está falando. Alessandra, como é que é fazer as negociações? Carla falou e me atiçou. Olha, é muito difícil, mas aos poucos a gente vai impondo o nosso respeito, o nosso estudo, e a gente vai mostrando com dados a importância daquelas negociações e a importância dos avanços para a categoria. Então, você tem que se impor mesmo, porque é um lugar que o patronal é extremamente patriarcal e machista. Raramente tem mulheres na diretoria, são pouquíssimas. O nosso sindicato também já aprovou a paridade, só que, como a Carla falou, é muito difícil. A gente quase conseguiu a paridade, mas quando você chama, muitas mulheres ainda têm medo, mesmo querendo lutar, elas ficam um pouco reticentes, mas aos pouquinhos a gente já conquistou e temos nas cabeças, eu sou a presidente, temos a vice-presidente, que é a Roxane, a secretária-geral, que é a Rosa. Então, na diretoria executiva, temos 3 mulheres. E temos outras mulheres, né, na suplência. Temos também mais uma na executiva também, que é na área de saúde. Então, assim, estamos bem ativas e estamos bem operantes nos sindicatos. E a gente vai continuar lutando por isso. O governo está com uma política para acabar com os sindicatos. Com certeza. E a gente vai continuar lutando, porque não é só o sindicato. O que é necessário é a proteção dos trabalhadores. É isso que importa. Se o sindicato acabar, a gente tem outras profissões. Eu sou professora, advogada, Carla bancária, a gente pode voltar para os nossos ambientes de trabalho. Sim. E a gente sabe se impor. A gente não vai aceitar assédio moral, assédio sexual. É verdade. Né? Mas tem muitos trabalhadores que não têm
essa consciência desse direito dele e precisa do sindicato para auxiliá-lo, não só para aumento, não só para melhorias nas condições sociais, de cláusulas sociais, mas para defendê-los. Eu acho muito interessante a gente sempre falar disso, que é a importância da representatividade. A gente tem ditados populares tão básicos que uma andorinha não faz verão. Um trabalhador reclamando é demitido. Um grupo de trabalhadores solicitando os seus direitos, eles são ouvidos. Porque um sozinho está só reclamando porque ele é chato. Ele é o Mas reclamão. o reclamão, aí o patronal te olha e fala assim, ele é um chato, ele não gosta de trabalhar, ele é preguiçoso. E aí o que acontece? Com aquele que requer o direito e é considerado reclamão, ele é demitido, porque é muito fácil. É muito simples fazer isso para o patronal. Tem um monte de gente desempregada no Brasil. Agora, todo mundo organizado, entendendo e requerendo direitos para a melhoria do seu trabalho, das condições de vida, de questões básicas. Eu lembro que eu trabalhei em editora e tem os equipamentos de segurança. E aí, se o patrão não dá para uma pessoa e um só fala que está faltando equipamento, tira ele dali. Agora, se todo mundo diz que o equipamento de segurança é vital, vira uma questão, vira uma demanda. São os bancários falando que o vigilante tem que estar ali. Exatamente. Porque esquecem que, além do cliente, tem os bancários que estão trabalhando todos os dias em risco de serem assaltados a qualquer momento. Sim, todos os dias. Não é? Então, toda essa questão tem que ser levantada. Agora, Luciana, elas falaram muitíssimo bem sobre a questão da entrada no sindicato e tem um outro lado. Como é que é para a família da mulher sindicalista? Você que é uma mulher casada com 3 lindos filhos, como é que é isso para o seu marido? Como é que foi quando você entrou para o sindicato? Como é que você é percebida na família? Porque, assim, a gente sofre preconceito interno também, não é? Como é que é isso? Então, Carla, até que na minha vida é diferenciado, porque eu sou sindicalista, eu comecei a trabalhar no sindicato aos 17 anos, hoje eu tenho 44. Então, quando eu me casei, eu já era sindicalista e meu marido me apoia bastante, tanto que ele, acho que as meninas até conhecem ele, que muitas das manifestações ele me acompanhou, foi comigo. Então, ele também sabe a importância da causa, ele sabe a importância da nossa luta e realmente ele apoia. E as crianças também ficam em casa, quando eu preciso estar na rua, quando ele precisa me acompanhar. Então, nessa situação, não tem um problema, não. Mas não é sempre assim não, né, meninas? Não. Não, eu, assim, o meu esposo, ele me apoia em tudo. Semana passada eu fui para São Paulo, fiquei 3, quase 4 dias fora, e ele que ficou com as crianças, que deu banho, que levou para a escola, que buscou. Que deveriam ser as atividades cotidianas do marido fazer junto, mas que a gente entende que não é. A mulher, ela tem que parar de falar, marido, me ajuda. São tarefas compartilhadas. Exatamente. Ninguém ali é obrigado a fazer. Eu não ajudo, ele não me ajuda. Perdão. É compartilhar. Né? Certo. A questão é essa. Eu tenho essa ajuda do meu esposo. Quando também a gente casou, ele já sabia que eu era do sindicato, que eu estava. E assim, todas as atividades que eu faço, ele, não, tudo bem, vai lá, eu fico com as crianças, então... Mas vocês conhecem casos de famílias em que houve esse tipo de resistência? Olha, eu não conheço casos assim de uma mulher específica, mas o próprio movimento sindical, ele é muito esvaziado até de mulheres por isso, porque tem muitos homens que não dão conta dessa independência da mulher, de sair, de fazer curso, de ir para ato em São Paulo, no Rio, Brasília, de estar na frente de uma categoria. Os homens, tem muitos que não dão conta. Então, ele meio que acaba mandando a mulher escolher, né? Ou eu, ou o sindicato, ou que não deixa a mulher participar. Se a mulher fala que quer entrar, eles já dão contra. Devido a essa realidade. É uma realidade. Entendeu? Acho que a gente Nós somos exceções a essas regras. Mas são as exceções que fazem a mudança porque tem Sim. coragem. A gente está chegando no final do programa, chegou, na verdade, no final do programa, e eu queria que vocês dessem a última frasezinha de força para as mulheres que estão em casa, para que estão desempregadas, para correr atrás, para que trabalham, para ter coragem de ir para os sindicatos, para poder requerer mais direitos e para pensar no coletivo. Olha, mulheres, o dia 8 de março é um dia internacional de luta, mas o nosso dia de luta é o dia a dia, são todos os dias. E é muito importante a gente perseverar,
a gente estudar, a gente trabalhar, a gente se impor no nosso ambiente de trabalho, na nossa casa, no nosso lar, para poder melhorar e melhorar a vida de todos. E é muito importante também você, mulher, homens também, se filiarem ao sindicato, porque o sindicato está aí para trabalhar e para lutar por vocês. Exatamente. Bom, eu quero parabenizar, né, todas nós mulheres pelo dia de hoje, dizer que nós chegamos até aqui, nós mulheres, que conseguimos direito ao voto, que conseguimos a inserção no mercado, enfim, que estamos realmente lutando todos os dias. Que as mulheres venham para a política, venham para os seus sindicatos, venham participar, procurar entender como é, como funciona, porque tem muita luta boa, tem muita coisa legal acontecendo, a gente tem que lutar por essa reforma de forma, né, trabalhista, lutar pela terceirização irrestrita, pela reforma da Previdência, que provavelmente depois das eleições irá passar. Então, tem muita luta para a gente vir para a rua juntas e a gente conquistar, né, nossos direitos, preservar o que a gente já tem. Então, que procure os sindicatos, sim, que procure se informar e que venha para a luta com a gente. E que vamos esquecer essa história de que nós somos o sexo frágil, que nós mostramos a cada dia, no nosso dia a dia, que nós somos muito fortes, que nós realmente temos a força para lutar, para estudar, para cuidar da nossa família. Não vamos deixar sermos subjugados pela opinião popular. Nós somos fortes, sim, e essa mensagem que eu quero deixar para todas as mulheres no dia de hoje. Obrigada, meninas, e a gente Obrigada, volta na nós próxima agradecemos. semana. Beijo, Beijo obrigada, grande, tchau, tchau. Parabéns a todas nós.